Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 8, leiamos até o verso de número 13. Os irmãos que estão em casa também abram a sua Bíblia, para que juntos possamos, neste momento, estar meditando também na poderosa palavra de Deus. Deus tem falado conosco, Deus vai continuar falando também aos nossos corações. Louvado seja o Senhor. Os irmãos acharam? Segundo livro da Bíblia, capítulo de número 15, capítulo de número 17, verso de número 8. Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 8, até o verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção, viu? Louvado seja o Senhor por esta palavra. Oremos em nome de Jesus. Bendito Deus, fala conosco, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença. Que o Senhor possa mais uma vez ministrar esta palavra aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir neste momento. É assim que nós oramos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento adorando ao nome do Senhor Jesus. Já estamos no meio da vigília. É natural que os irmãos vá sentindo um pouquinho do cansaço. O pastor Fagner tem uma voz que não ajuda muito, mas permaneça ligado com o céu. Se você, porventura, perceber que o seu vizinho está vacilando e está querendo pescar sem ter vara e sem ter peixe, aí você dá um glória bem alto, ele vai perceber que ele não está na beira de um rio, ele está na igreja. Amém. Olha para quem está pertinho do seu lado e diga assim: tu entendeu? Pronto. Se tu escutar um glória bem alto aí do teu lado, de repente, é o sono querendo te pegar e a irmã está tentando aí adorar a Deus e ainda te despertar. Meus irmãos, me empreste alguns minutos da sua atenção e mantenha a sua Bíblia aberta neste texto da palavra de Deus. Aqui nós temos uma passagem bíblica que nos mostra uma cena singular. Singular porque Israel acabou de sair do Egito,
Israel acabou de passar pelo Mar Vermelho de forma milagrosa. Israel acabou de ver a água sendo transformada, uma água amarga sendo transformada em águas doces. E agora, a Bíblia mostra um momento da caminhada dos filhos de Israel, em que eles são atacados por um grupo chamado de Amalequitas. Os Amalequitas, irmãos, eles são muito traiçoeiros, eles atacaram Israel com muita violência. E neste ataque, Josué recebe a ordem de ir para o campo de batalha contra os Amalequitas. E Moisés diz para ele: eu vou subir ao monte amanhã, porque os Amalequitas provavelmente o atacaram no final da tarde. Moisés então se organiza enquanto Josué está levantando homens para refrear o ataque dos Amalequitas. A Bíblia diz então que Moisés diz: amanhã eu subirei ao monte. E Moisés sobe com Hur, Moisés sobe com Arão, ele vai para o monte orar enquanto Josué está no campo de batalha. Agora olhe para Josué, levantando homens para ir ao campo de batalha, e estando ciente de que não poderia confiar na força do seu braço, até porque eles não eram homens de guerra, eles não poderiam confiar em si mesmo, mas eles dependiam exclusivamente da oração de um senhor de idade que estava subindo ao monte para interceder por eles. Josué precisava acreditar que Deus iria ouvir a oração de Moisés, e Deus então daria vitória para o seu povo. Esse texto nos leva diretamente a entender a importância da nossa confiança no Senhor. Esse texto nos mostra a importância de nós dependermos totalmente do Senhor. Nós não estamos lá na época de Israel enfrentando uma batalha semelhante a eles, mas certo é que nós temos as nossas batalhas. Certo é que nós temos as nossas lutas, seja no lar, seja na saúde, seja na finança, seja no trabalho, seja com o vizinho, seja aonde quer que nós estejamos inseridos na sociedade, nós temos as nossas batalhas que se levantam muitas vezes contra nós. E muitas vezes esquecemos que algumas vitórias, elas só vêm quando nós estamos com as mãos erguidas a Deus. Não com as mãos erguidas porque nós estamos rendidos ao mundo, mas com as mãos erguidas porque nós estamos conversando com o Criador de todas as coisas. Hoje eu quero chamar a sua atenção para que você veja a cena que está se desenrolando aqui no capítulo de número 17. E hoje veremos como Moisés, com as mãos levantadas, durante a batalha contra os Amalequitas, nos ensina algumas lições no que diz respeito a uma fé perseverante, a unidade espiritual, e nos ensina sobre uma liderança que depende exclusivamente do Senhor. A vitória espiritual não depende apenas do esforço humano, mas depende da nossa postura diante de Deus. Nós temos aqui um homem de mãos levantadas em posição de fé, perseverança e intercessão, mostrando que a vitória não se dá com a força do braço, mas se dá com o joelho no chão, clamando ao Deus que fez os céus e a terra. Na nossa trajetória, o conflito com o inimigo ou as batalhas que surgem são inevitáveis. Todos nós, em algum momento da nossa trajetória, iremos enfrentar as batalhas espirituais, iremos enfrentar as batalhas da vida, mas a melhor resposta que nós podemos dar às batalhas que surgem devem ser uma resposta espiritual. Moisés entendeu que os ataques dos Amalequitas não se tratava simplesmente de homens lutando contra homens, mas eles sabiam que eram homens que queriam frear a caminhada de um povo
que tinha a promessa de ir para a terra de Canaã. Então Moisés, compreendendo isso, Moisés se coloca na posição de oração. Veja que o ataque dos amalequitas foi um ataque inesperado. O povo de Israel estava andando no sol escaldante do deserto. A poeira pairava no ar, marcando então os passos de um povo recém-liberto da escravidão. Israel havia saído do Egito, não apenas com as bagagens, mas também com as feridas físicas e a promessa de entrar na terra prometida. Eles estavam, irmãos, em marcha, avançando para a terra prometida. A terra prometida, ela foi prometida pelo próprio Deus. Então Israel está caminhando para o propósito do Senhor, mas de repente Israel é atacado. Interessante é que quando nós lemos o texto paralelo a este texto, lá em Deuteronômio, capítulo de número 25, versículo de número 17, nós percebemos que o ataque que foi feito a Israel não foi um ataque frontal, não foi um ataque avisado, não foi um grito de guerra do inimigo dizendo vamos guerrear, não. A Bíblia nos mostra que os amalequitas atacaram Israel de forma traiçoeira. Eles atacaram Israel de uma forma, irmãos, em que não deu aviso, não deu anúncio, não houve um levantar de bandeira para a guerra, não houve uma sinalização para a batalha. Veja que os amalequitas, eles apareceram sorrateiramente como a serpente no entardecer do deserto. Não havia aviso, nenhuma bandeira foi levantada, nenhum grito de guerra foi anunciado, apenas um ataque covarde e silencioso. O povo estava caminhando, na retaguarda estavam as mulheres gestantes, na retaguarda estavam as crianças de colo, na retaguarda estavam os idosos, na retaguarda estavam aqueles que estavam cansados, caminhando no deserto escaldante a passos lentos. E a Bíblia nos mostra que os amalequitas, ao invés de atacar por frente, ele ataca Israel por trás. Ele vai exatamente na parte fragilizada, ele vai exatamente na parte mais fraca daquele grupo, e ele ataca exatamente ali. O texto de Deuteronômio, capítulo de número 25, versículo de número 17 ao verso de número 18, nos lembra-te de que, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e te feriu na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado. Ele não temeu a Deus, mas atacou o povo de Israel. Meus irmãos, Amaleque, aqui nesse texto, não era apenas um povo atacando o povo de Deus, mas Amaleque, ele figura, ele simboliza tudo aquilo que se levanta para frear o avanço do povo de Deus. É tudo aquilo que se levanta para parar o povo de Deus. Mas a história estará aí para provar que toda a força do inimigo, todo levante do inimigo contra o povo de Deus não teve sucesso. O povo de Deus venceu todas as batalhas e permaneceu firme, como canta Elian Oliveira. O inimigo se levanta, mas a igreja, ela permanece de pé. Ela permanece de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O inimigo é traiçoeiro, ele vem e nos ataca repetidamente, ele não nos avisa, ele chega quando nós menos esperamos, às vezes através de uma enfermidade que nos assalta de surpresa, às vezes uma tentação que invade a mente cansada, às vezes um desemprego que bate na porta sem qualquer aviso, às vezes nós somos bombardeados de um lado para o outro pelas dificuldades, pelas lutas que surgem, mas toda luta que surgir diante do povo de Deus é debalde, porque o povo de Deus continua avançando
para a glória do Senhor. Aleluia. Josué então vai liderar o exército de Israel, o povo que iria para a guerra, homens simples, humildes, talvez com poucas espadas na mão. Josué então vai liderar com a espada, mas Moisés, pastor, Moisés vai liderar com a intercessão. Oh glória! Porque numa batalha existe aquele que luta com a espada, está na linha de frente, com a espada nas mãos, mas por trás há alguém que está intercedendo. E Moisés, ele vai subir ao monte para interceder. Então Josué surge, irmãos, um jovem valente, com espada em punho, pronto para a batalha. E Moisés, o líder do povo, não corre para o campo de batalha. Ele sobe ao monte, de onde ele vai avistar o campo de batalha, mas onde ele vai olhar para além dos montes, como foi pregado aqui nessa noite, e ele vai ver de onde virá o socorro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Moisés falou, irmã Maria, para Josué: eu vou subir ao monte e vou subir com o cajado de Deus. Eu vou subir com o bastão que Deus colocou em minhas mãos. Oh glória! Ele sobe ao monte carregando o cajado de Deus na mão, como quem carrega uma bandeira invisível da fé, dizendo: eu vou falar com o Deus que fez os céus e a terra a respeito deste ataque. Eu vou colocar no altar do Senhor. Oh glória! A batalha é travada com armas, mas a batalha é vencida por meio da oração. Eu vou repetir: a batalha é travada com armas, mas a vitória virá por meio da oração. A nossa irmã já se falou aqui nesta noite. Às vezes alguém se levanta e quer nos afrontar, mas enquanto alguém se levanta, você está batalhando. Aleluia! Você está orando, porque a vitória virá por meio da oração. Enquanto Josué, ele está com a espada na mão, batalhando pelo povo, Moisés perfurando os céus por meio da súplica silenciosa, clamando ao Deus dos céus, interrompendo, ou melhor, adentrando aos céus por meio da oração, para que Deus viesse tomar providência. Josué vai ao campo por ordem de Moisés, com espada em punho. Moisés vai ao monte orar. Aqui nós temos duas coisas: a fé e nós temos a ação, porque a fé não dispensa o esforço humano. Repita comigo: a fé, mais forte, a fé não dispensa o esforço humano. Você tem que ter fé, mas tem que ter ação. Você tem que ter fé, mas você tem que fazer a sua parte. Oh glória, aleluia. Deus poderia soprar os amalequitas por meio da oração? Poderia. Deus poderia parar os amalequitas por meio do seu poder? Poderia. Deus poderia fazer qualquer coisa para bloquear a ação dos amalequitas, mas Deus permitiu que Josué fosse ao campo de batalha, enquanto Moisés estava no monte, orando. Fé e ação, fé e esforço humano, trabalhando em conjunto. Louvado seja o Senhor, para que a vitória viesse sobre Israel. Deus quis unir oração e ação, terra e céu. Oh, glória. Fé e esforço, porque a fé que apenas espera sem agir, ela é uma fé passiva. Nas palavras de Tiago, ela é uma fé morta.
A ação, irmãos, sem oração é presunção, mas oração sem ação nos leva então a uma fé morta, a uma fé passiva. É como se nós quiséssemos remar, e o barco é importante para nós remarmos, mas o que vai dar a direção é o leme. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O barco é importante, mas é o leme que vai dar a direção, que vai direcionar até o porto seguro. Quantas vezes, irmãos, nós não nos encontramos em becos sem saídas? Quantas vezes nós não nos encontramos em becos apertados que parece que é o nosso fim? Talvez a fila de um hospital, talvez uma tensão no casamento, talvez uma pressão a pressão do desemprego, talvez, irmãos, as crises existenciais que nós passamos e que às vezes nos leva a lágrimas, ao choro, nos faz ficar pensativo e às vezes até a dúvida quer pairar em nosso coração. Mas, irmãos, não basta agir, é preciso orar. E não basta orar, é preciso agir. Repita comigo, não basta orar, é preciso agir. Não basta agir, é preciso orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. O poder da oração nunca substitui o dever da obediência. O poder da oração nunca substitui a nossa parte. Você ora para Deus abrir a porta, mas enquanto ora você entrega currículo. Você ora para Deus fazer, mas enquanto você ora, você se mexe, você se move, você age, porque a obediência jamais deve ser, então, uma substituta, ou melhor, a obediência jamais deve ser uma tentação para que nós venhamos a abandonar a oração. Ou seja, você não pode somente obedecer e deixar a oração. Você precisa orar, mas precisa obedecer. Você precisa obedecer, mas precisa também orar. Você não pode fazer uma coisa em detrimento da outra. Pastor, eu já estou entregando o currículo, mas ora também, porque Deus é o Deus que abre porta. Pastor, eu já estou orando, mas também haja, porque Deus é o Deus que responde a oração. Aleluia. A postura de Moisés, irmãos, revela o poder da intercessão. É interessante que os versos 11 e 12 mostra Moisés em cima de um monte com as mãos levantadas. Diga assim comigo, mãos levantadas, que é símbolo da oração, vitória garantida. Oh glória, aleluia, aleluia. Na crista do monte, lá no topo estava Moisés, sob o sol abrasador do deserto. Moisés está em pé, as mãos estão estendidas, seus braços estão erguidos. E naquele momento, sustentando Moisés as suas mãos, Moisés naquele momento com um cajado em suas mãos, com fé em ação, Deus estava dando vitória para Israel. Cada vez que Moisés mantinha a mão firme, levantada com um cajado em mãos, os gritos de Israel ecoavam em triunfo: estamos vencendo, estamos vencendo, estamos vencendo. Mas toda vez que a mão de Moisés falhava, toda vez que a força lhe faltava, toda vez que ele baixava as suas mãos, ouvia-se as espadas do inimigo,
ganhando terreno contra o povo de Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que enquanto a mão de Moisés baixava, o povo amalequita vencia a batalha. O gesto de Moisés era mais do que um ato simbólico. O gesto de Moisés é um quadro espiritual real também na nossa vida. Era uma súplica viva e constante. Era como se o céu estivesse dizendo para Moisés: enquanto Moisés estiveres com as mãos levantadas, haverá vitória sobre a terra. Enquanto houver as mãos aos altos, Moisés, haverá vitória na terra. Louvado seja o nome do Senhor. A oração de Moisés se torna então um canal direto com o trono celestial, como uma antena de fé sintonizada com os céus. A sua intercessão se transforma então em uma estratégia divina. Enquanto Moisés está com a mão estendida, Deus dá vitória ao seu povo. Eu me lembro, irmãos, de uma frase de John Wesley, que ele diz: Deus não faz nada senão por meio da oração. Porque enquanto Moisés estava orando com a mão levantada, fervoroso, Deus dava vitória. Mas quando Moisés, cansado, irmãos, baixava a mão, sem força, a mão pesada, aí os inimigos prosperavam, os inimigos venciam. E a Bíblia diz que Moisés ficou com a mão cansada. Moisés baixou a mão, irmãos. Aleluia. Versículo 12, quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, ou seja, ficaram cansadas. Deixe-me trazer uma palavra aqui em especial para aqueles que são líderes. Moisés era um líder, mas Moisés ficou cansado. Diga assim: até os gigantes espirituais podem se curvar diante de um cansaço. Porque às vezes a gente olha para o dirigente, olha para o líder, como se ele fosse um super-herói, como se ele fosse invencível. Eu acho que tem gente que olha para o paletó do pastor e pensa que é a capa do Batman. O pastor é um super-herói. Não, irmãos, isso aqui é um paletó. Entenda que líderes também cansam. Moisés, o homem do Sinai, o homem que viu a sarça ardendo e se aproximou, e Deus disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Deus apareceu para ele, Deus disse: eu sou o que sou. Moisés, este homem, aleluia, ele sente os seus braços tremerem, ele sente os seus braços pesarem, o suor começa a escorrer em seu rosto, o seu corpo possivelmente começa a se dobrar, os olhos estão marejados, porque ele sabia que se ele fraquejasse, continuasse fraquejando, o povo perderia a batalha. E eu imagino que Moisés, com os braços arranhando, cansado, buscando fôlego para continuar com a mão levantada, porque Moisés é um ser humano com suas limitações. Os líderes espirituais não são super-humanos, não são super-heróis. Eles também precisam de apoio quando os braços enfraquecem, quando o corpo se curva, quando as pernas turbeiam. Eles precisam de apoio. Oh glória!
Quantas vezes, irmãos, os pastores, os líderes, os pais de família carregam o peso de batalhas invisíveis. Ninguém está vendo, ninguém está enxergando, mas ele está carregando o peso de uma batalha que só ele e Deus sabe. Aleluia. Por fora, firme, cabeça erguida, às vezes até dando brados de guerra. Vamos para a guerra, levantem-se e façam. Mas somente Deus conhece o que se passa dentro do coração. Por fora, firmes, por dentro, muitas vezes exaustos. Sabe por quê? Porque até os ungidos se cansam. Aleluia. Pastor, e o que fazer nessas horas que Deus, em sua graça, levanta Arão, levanta Ur? Aleluia. Eu não sei se foi Arão ou se foi Ur, mas eles tiveram a ideia de trazer uma pedra. E disseram: Moisés não pode continuar em pé, ele está cansado. Imagine, irmãos, talvez no início do dia, já estava chegando o final da tarde, e Moisés em pé, com a mão levantada, orando pelo povo. E então uma pedra é trazida, Moisés senta sobre a pedra. E agora o que é que a gente faz? De um lado Ur, do outro lado Arão. Levantam as mãos de Moisés. Eles sustentam as mãos de Moisés. Foi então que Arão e Ur, como colunas silenciosas da graça, se colocaram um de um lado, outro do outro. Não para discutir: Moisés, tu já está velho, tu já está cansado, está na hora de tu parar. Moisés, está na hora de tu voltar, cede um lugar para outro. Não, eles não foram discutir com Moisés. Eles não foram sugerir planos para Moisés. Eles simplesmente seguraram as mãos de Moisés. Eles simplesmente manteram as mãos de Moisés erguidas. Eles fizeram do monte um altar de comunhão, como uma ponte de braços entre a fragilidade de um homem e o poder de Deus. Arão e Ur tornaram-se heróis ocultos da batalha. Para todos, quem estava intercedendo era somente Moisés. Mas Moisés só conseguiu manter a mão levantada, porque Deus, em sua graça, levantou Arão e Ur para ajudar Moisés a manter as mãos erguidas. Em nossas igrejas, irmãos, há muitos Moisés cansados, pregadores cansados, intercessores cansados, mães cansadas, professores cansados, líderes cansados, gente que tem sustentado guerra em silêncio, e eles estão precisando de ajuda de Ur e de Arão para manter a mão levantada. Oh, aleluia, 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 aleluia. Olha para quem está pertinho de você, diga assim: seja Arão, seja Ur, para com Moisés que Deus colocou para guiar a tua história, para guiar a tua vida, para te dirigir a Canaã celestial. Seja um Arão, seja um Ur. Aleluia, receba essa palavra, receba esta palavra. Ao invés de você apontar os dedos, estenda suas mãos para ajudar. Ao invés de você criticar a fraqueza, seja um ombro para o seu líder chorar. Ao invés de você erguer barreira, seja um construtor de pontes. Ao invés de você julgar os passos, ajude a caminhar. Ao invés de você lançar pedras, ofereça um abrigo. Ao invés de desprezar, cure
cuide de quem precisa da sua ajuda. Ao invés de você fechar a porta, abra janelas. Ao invés de você silenciar, aleluia, erga a sua voz e ore por ele. Ao invés de você alimentar o orgulho, cultive a humildade de ajudar quem precisa, porque a vitória não vem apenas pela oração de um, mas vem pelo apoio de todos. Oh, aleluia, aleluia. A vitória não vem apenas pela oração de um. A oração vem quando nós estamos de mãos dadas, dizendo: conta comigo, conta comigo. Se a tua mão cansar, eu te ajudo a manter a mão erguida, mas você não vai parar, não vai desistir. Nós iremos avançar e a vitória será nossa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, halabarada, caralabarada, shalalahai, ulabarada. Hayo, marada, caralabarada. Hayo, marada, caralabarada. Oh, aleluia, eu sinto a graça de Deus sendo derramada nesta madrugada. Se você está sentindo, abra a sua boca para glorificar, abra a sua boca para adorar. Deixa Jesus encher a tua vida, destampa o vaso nesta noite e deixa o Senhor te encher, te encher. Quem recebe esta palavra, quem recebe esta palavra, quem recebe esta palavra, faça barulho de glória a Deus. Aleluia, halabarada, caralabaradas. Hayo, barada, caraladas. Aleluia, 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 aleluia. Há uma frase de Charles Spurgeon que ele diz que não há nada mais santo, não há nada mais santo do que erguer o irmão caído. Oh, glória! Não há nada mais santo do que um crente que ver alguém caído e dar a mão e diga assim: conta comigo, eu vou te levantar. Conta comigo, eu vou te levantar. Aleluia. Aleluia. Porque tem crente, irmãos, tem crente que vê o outro caído e ele vai um pouquinho mais na frente, ele vê o outro caído, tentando caminhar, ele vai lá na frente, ele cava um buraco, se ele passar aqui, ele cai dentro. Porque há aqueles que fazem a obra e há aqueles que somente apontam o erro daqueles que fazem. Oh, glória. Aleluia. A vitória final é do Senhor, mas Ele age através do seu povo. Olha o verso de número 17, para a gente caminhar para o término dessa palavra. Eu percebi que o glória é para eu terminar. Versículo de número 13. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. A vitória final é do Senhor, mas Ele age através do seu povo. Josué só venceu porque Moisés conseguiu manter o braço estendido com o apoio de Ur e de Arão. Mas o texto diz que Josué venceu, destruiu os amalequitas a fio de espada. Josué derrotou Amaleque ao fio da espada. Mas veja que a vitória, na verdade, foi do Senhor. O sol começava a se pôr por trás das durnas de Refidim, tingindo então um dourado no campo. E ali estavam os homens sentados, talvez deitados,
cansados, irmãos, onde eles haviam acabado de ganhar a peleja. O silêncio que se instalou depois da batalha dizia: mais que 1000 gritos, Israel venceu a batalha. Mas Israel não venceu sozinho. O campo de guerra foi o palco da coreografia divina, irmãos. Porque se você olhar para este campo de guerra, você vê que há uma coreografia divina em ação. Josué no campo de batalha com os homens. Lá no monte, Moisés intercedendo. Do lado, Arão, do outro, ajudando ele no campo de batalha. Então veja, irmãos, que aqui nós temos uma coreografia divina em ação, as colunas invisíveis da vitória, e é assim que Deus opera. Como, pastor? Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Como diz 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27, 28 e 29, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Oh glória, aleluia, aleluia. Davi é pequeno, mas vence o gigante Golias. A viúva é pobre, mas sustentou o profeta Elias. Maria era uma simples jovem da periferia, mas a Bíblia diz que Maria, aleluia, ficou gestante do Filho de Deus. Aleluia, ela ficou grávida do Salvador. Sabe por quê? Porque Deus sempre age por meio de mãos humanas para realizar os propósitos divinos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para o que acontece aqui, nós vemos então Moisés orando, Arão e Hur sustentando as mãos de Moisés, Josué está lutando. Mas veja que Deus é quem venceu a batalha. Deus é quem dá a vitória. E a vitória foi registrada no versículo 14 como um memorial. Olha o que diz o versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Verso 15 diz: e Moisés edificou um altar e lhe deu o nome: o Senhor é a minha bandeira. Oh glória, oh aleluia, aleluia. Ali estava, irmãos, um sinal para quando Israel passar por outra batalha, Israel olhasse para a bandeira e então se lembrasse de que Deus é o Deus que dá vitória. Aleluia. Eu me lembro da história de uma senhora ali do interior do Ceará, irmãos. Essa senhora, ela tinha um filho que estava envolvido com o mundo das drogas. E essa senhora, mulher dedicada ao círculo de oração, mulher de oração, e ela orava incessantemente para que Deus libertasse o seu filho. Em alguns momentos, na sua persistência na oração, alguém chegou para ela e disse: mulher, como é que tu ora? Tu não está vendo que teu filho é uma causa perdida? Tu não estás vendo que tu ora e nada muda, nada se transforma, o menino continua mergulhado nas drogas? Mas irmãos, houve um tempo em que Deus marcou encontro com aquele jovem, Deus o libertou, Deus o salvou,
e fez daquele jovem um pregador do evangelho. E um dia aquela senhora estava no círculo de oração e alguém perguntou: como pode teu filho hoje ser um evangelista na casa do Senhor? Aquela mulher olhou e disse: ah, minha filha, eu nunca abaixei os braços, mesmo cansada, me apoiei em Deus e disse: eu não desisto, eu não desisto. E agora ali está a minha vitória, ali está a bandeira da minha vitória. Aleluia, 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 aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Oh, glória, aleluia. A imagem, irmãos, de Moisés com as mãos erguidas é muito mais do que um relato de intercessão e de guerra. É, na verdade, um espelho da nossa história cristã. É, na verdade, uma realidade presente também na nossa vida, onde nós travamos batalhas, onde muitas vezes somos tentados a lutar sozinhos, muitas vezes até desanimar ou a parar por causa das críticas, mas o Senhor, Ele nos chama a manter as mãos erguidas, mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo aflito. Deus te quer com as mãos levantadas, Deus te quer perseverando na oração. Não desista, porque o teu Deus é grande. Jesus é o nosso maior intercessor. Ele também esteve de braços abertos na cruz do Calvário. Ele esteve num monte, não no monte onde esteve Moisés, mas ele esteve num monte chamado Gólgota, aonde ele deu a vida por mim, por você. Ele foi à cruz, ele não desistiu, e hoje ele intercede perante o Pai por mim e por você. Ele continua intercedendo por mim. Eu não sei se você estará aqui hoje com as mãos cansadas. Eu não sei se você estará aqui hoje se sentindo sozinho. Eu não sei se você estará aqui hoje pensando em parar, pensando em desistir. Quem sabe as lutas têm sido tão grandes, mas Deus te trouxe aqui para dizer: você não está sozinho, você não está sozinha. Você pode contar com a presença do Altíssimo, você pode contar com a presença do Altíssimo. Persevera, 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 persevera. Oh, glória. Aleluia, 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 aleluia. Raio maradakara lada salalahai. Oh, aleluia. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Deixa Jesus te encher nesta madrugada. Você veio aqui para adorar. Você veio aqui para adorar. Então adora, adora, adora. Dê o seu melhor glória, dê o seu melhor aleluia. Exalte ao nome do Senhor. Exalte ao nome do Senhor. Exalte ao nome do Senhor. O que estás vivendo é só uma fase, mas vai chegar o tempo de você contar vitória.